bom dia! Vamos para mais um Café com Psicologia para a gente aprender uma técnica nova. Hoje é segunda-feira e se a gente quer realmente fazer uma clínica diferente, é importante que a gente mude, que a gente aprenda coisas novas todo santo dia. É assim que a mudança acontece. É essa revolução silenciosa e gradativa que a gente vai mudando assim, parece que não é nada, parece que é pouquinho, e assim a gente faz uma verdadeira metamorfose. Então, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E hoje o que a gente vai trabalhar é uma técnica diferente. E para início de conversa, eu queria fazer das minhas as palavras de um dos maiores autores que a gente tem hoje sobre técnica de diálogo entre cadeiras, que é o Scott Kellogg. Então, quando a gente vai falar de técnicas que promovem esse diálogo, que nos ajudam, por exemplo, ou ajudam os nossos pacientes a ter mais clareza de quais são essas vozes que são ativadas na nossa cabeça, o que faz com que a gente continue travado. A gente precisa fazer alguns agradecimentos. Então, as minhas palavras serão as mesmas que as palavras do Scott Kellogg. Eu sou largamente agradecida a Pels, isso o fundador da Gestalt Terapia, a Moreno, o fundador do psicodrama, por eles terem, o Moreno por ter criado a técnica do trabalho de cadeiras e, obviamente, a Pels por ter alargado tão fortemente e ter se tornado um dos maiores nomes da psicologia fenomenológica existencial até hoje. Então, o trabalho com cadeiras é um trabalho revolucionário, que dá voz a esses conflitos internos. E mais ainda, a gente teve uma revolução tão grande na clínica a partir da técnica entre cadeiras que isso não ficou só na Gestalt terapia. A gente tem hoje um uso amplo em relação à cadeira vazia, ou para a gente ser mais, vamos lá, mais amplo nesse espectro, para a gente poder trabalhar também o diálogo entre cadeiras, o trabalho de cadeiras, né? O chair work. E aí, a gente vai ter, pelo menos aqui, 2 subtipos. Tá todo mundo com papel e caneta, né? Aquela ideia de que, olha, a ideia é realmente que a gente possa fazer isso ao vivo, para tirar dúvidas, para estar junto. Então, mais uma vez, é hora de mandar aqui o aviãozinho para colega, porque a gente vai ter um encontro maravilhoso e ao vivo faz toda a diferença, porque a gente tem a possibilidade de tirar dúvidas. Então, aproveite esse momento da melhor maneira possível. Pega papel, caneta, o cafezinho, a água, porque realmente faz toda a diferença. Então, a gente tem o uso, obviamente, né, das técnicas da cadeira vazia nas terapias existenciais, especialmente na Gestalt terapia, mas essa é uma técnica tão potente, tão efetiva, que funciona tão bem, que a gente vai ter um uso também pela terapia cognitivo-comportamental. Isso pode parecer meio doido, né, para quem está escutando pela primeira vez, mas sim, também é utilizado pela TCC. Só que qual é a diferença? E é aqui que a gente vai ter uma avalanche de conhecimento. Porque se a gente tem o uso da técnica da cadeira pela Gestalt terapia, há uma premissa de que o terapeuta ele não vai interferir, não é, no desenvolvimento do diálogo, no que ele diz ou não. Há alguns encorajamentos para que ele fale em primeira pessoa, para que fale no presente, mas o terapeuta tem uma postura de facilitar o diálogo, certo? Quando a gente tem a técnica da cadeira pela TCC, eu estou falando TCC clássica mesmo, Aaron Beck, né? Quando a gente tem a técnica da cadeira pela TCC, ela não é mais não diretiva. Pelo contrário, ela é orientada para modificação, para mudança. Então, ela tem uma estruturação maior, ela tem essa orientação. Só que pensa comigo, se por um lado a gente tem, não é, a técnica da cadeira como uma grande revolução, porque permite que o paciente fale sem ter interrupções, sem que alguém direcione, a gente também tem casos mais graves, como por exemplo o luto, como por exemplo
estresse pós-traumático, situações de abuso em que é importante sim que haja um guia, porque senão a gente vai ter a técnica da cadeira como uma forma de repetir tragédias, de repetir situações difíceis. E a gente não está aqui interessado em repetir tragédia. O que a gente tem como maior interesse são desfechos diferentes. Vamos anotar essa frase é de Scott Kellogg e é extremamente importante. Porque, claro, ao final da aula de hoje, a gente vai ter também aquela grande pergunta de qual é o maior insight que você teve aqui no nosso encontro. Porque as técnicas cognitivas, as técnicas experienciais, elas não têm o objetivo de reviver, de repetir tragédias, situações difíceis. A gente tem o objetivo de proporcionar desfechos diferentes, finais felizes. Ninguém quer ficar repetindo tragédia, remoendo. O que a gente vai trabalhar é outra forma de vivenciar a mesma experiência. Tá fazendo sentido para vocês? Pode parecer um pouco contraditório, né? Como é que eu posso ter, então, pela Gestalt terapia, uma técnica que ela vai facilitar, ela não direciona, mas, por outro lado, a gente percebe que em casos mais graves, sim, como trauma, abuso, luto, a gente precisa ter um direcionamento. É aqui que entra a terapia do esquema com uma colocação completamente... vou usar essa mesma palavra porque, pronto, na falta de uma completamente revolucionária. Por que é que eu tenho que escolher ter uma postura não diretiva para sempre ou uma postura diretiva para sempre? A terapia do esquema aparece exatamente dando a possibilidade que a gente vai decidir de acordo com a necessidade do meu paciente, de acordo com o quadro clínico do meu paciente, se eu terei uma postura de facilitar, não é, a tomada de consciência sobre esses conflitos internos, sobre o que está acontecendo, e eu vou ter também uma postura que é orientada para a mudança, que ela é mais diretiva sim, quando eu tenho quadros mais graves. Essa é a grande sacada da terapia do esquema. Por que eu tenho que escolher entre uma coisa e outra e eu não faço uma avaliação sensível e eficaz do quadro clínico para que eu possa oferecer o que há de melhor para o meu paciente? Por que eu tenho que ficar escolhendo entre um e outro? Ah, Vanessa, mas espera lá, a gente tem aqui um arcabouço, né? Um arcabouço teórico, pressupostos teóricos que são muito diferentes na Gestalt terapia e muito diferentes na TCC clássica, né, beckiana. Concordo plenamente. E é exatamente nesse ponto que a gente também tem, pela terapia do esquema, uma nova construção teórica que é integrativa. Vê que bacana? Então, quando a gente fala da técnica do diálogo decisional, a gente está indo muito além do que, vamos lá, fazer uma listinha de vantagens e desvantagens. Vamos pensar comigo e agora a coisa pegou. Papel e caneta na mão? Bora? Quando a gente passa por um conflito interno, e eu vou dar um exemplo meu muito pessoal. Não é? Quem me conhece aqui há mais tempo sabe que a minha primeira formação foi em Gestalt terapia e eu sou eternamente grata à revolução que o PELS fez, especialmente com as técnicas experienciais, né, com foco na emoção. É a emoção que dá o sentido para a nossa existência, né? O que vai dizer aqui se a aula foi boa ou não é necessariamente a quantidade de conteúdo, mas a maneira como eu consegui provocar emoções e sentimentos em vocês. As emoções colorem a nossa existência. Eu posso encher de conteúdo, mas se eu ficar aqui numa postura autoritária, vocês vão achar uma porcaria, né? Mas não só isso. A gente também tem alguns quadros em que o paciente grave, ele passa por essa técnica da cadeira e ter consciência das coisas não é suficiente para a mudança. Tá bom, agora eu já sei que o que eu tô sentindo aqui, o meu conflito interno, tem a ver com a relação que eu tenho com meu pai, com a minha mãe,
tem a ver com medo, eu tenho muito medo de alguma coisa. Beleza, e como é que eu ultrapasso ou eu resolvo a situação com meu pai, com a minha mãe? Como é que eu resolvo essa minha questão do medo? É aqui que a gente tem um trabalho fabuloso do Scott Kellogg que eu quero trazer para cá dentro do âmbito da terapia do esquema. É claro que nesse encontro de hoje a gente tem um encontro que é uma pílula clínica, né? A gente tem aqui meia horinha, por isso eu convido vocês também a participarem da nossa imersão. Vai ter o segundo dia da imersão, vai ser todo voltado para a evolução da técnica da cadeira e a gente vai trabalhar os 4 tipos de diálogo aprofundadamente. E eu quero ter uma coisa nova na imersão também, que é mostrar um roleplay. E aí, se você pudesse ter assim, um gostinho, um roleplay ao vivo. Não é roleplay gravado que eu vou colocar aqui, não. É ao vivo, eu aqui fazendo, né? Então, quando a gente fala de conflitos internos, não é? Dessa coisa que faz com que eu me sinta, e o nosso paciente também, com que ele se sinta travado, né? O paciente, ele só busca terapia porque ele se sente travado em alguma coisa. Então, vou dar um exemplo bem pessoal. Eu já vinha de uma carreira muito bem estabelecida, com os pares, com, né, grandes autores, por uma determinada abordagem, pela gestalterapia. Mas depois eu comecei a atender pacientes muito graves, né, muito graves, em que parecia que, mesmo aumentando consciência, eles não melhoravam. Alguns tinham benefício sobre isso, mas pacientes mais graves, né, que tinham passado por abuso na infância, estavam no luto complicado, eles melhoravam naquele momento, aliviavam um pouco a emoção, né, tinha aquele efeito catártico, mas não era suficiente em nível terapêutico, em nível de cura, né? E aí eu já tinha percebido isso. Mas ao mesmo tempo, né, que eu estava de alguma forma inquieta com isso, incomodada com isso, e já estava com olhos, né, na gestalterapia para a terapia do esquema. Percebia que precisava mudar, mas tinha medo de mudar. E o que será que os meus colegas vão falar? Nossa, já tenho, né, coisas publicadas em gestalterapia. O que vão pensar de mim? Como é que os meus pacientes vão receber essa mudança? Tenho medo da rejeição. Tenho medo da crítica. Então, veja, por algum momento eu percebo a necessidade de mudança, eu vejo aqui que tem ansiedade, que tem medo de, né, especialmente medo de rejeição, como é que vai ser isso? Aquela choradeira, né, antes de dormir, e me sentia travado. Muito, muito. Isso tudo meu estava travado. Parecia que havia uma cisão aqui dentro, né? Uma Vanessa que dizia assim, você precisa mudar, os teus pacientes merecem o teu melhor, você pode oferecer mais. E a outra parte estava dizendo assim, mas para que você vai mudar? Teu nome já está todo feito, é muito mais seguro assim. Seus pacientes melhoram, né? Alguns melhoram, né? Poxa, por que você vai fazer isso? Então, não adianta eu fazer simplesmente uma técnica cognitiva em que eu pego um papel, né, e divido assim ao meio, falando vantagens e desvantagens de um e de outro. A vida não cabe numa planilha não, gente. Essa técnica é muito bacana, né, uma análise de custo-benefício extremamente importante em quadros menos aversivos. Ali era muito sofrimento. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Estou dando um exemplo meu de mudança de abordagem e sendo altamente transparente aqui, mas podia ser de quero me divorciar ou não, não sei o que é que eu faço, eu quero sair do meu emprego, tô ruim nesse emprego, mas, né, também como é que eu faço para ir para outro? Faço ou não faço uma publicação no Instagram? Tô aqui, mas tenho medo de me expor. Veja, o conflito interno, ele compõe a nossa existência. Todo mundo aqui tem conflito interno. Concorda comigo que a vida não cabe no protocolo, que não cabe numa planilha do Excel? O Excel é muito bom, eu adoro o Excel, por acaso. Mas não dá para colocar tudo em listinha? Não dá para ficar comparando vantagem e desvantagem, assim, atribuindo nota de 0 a 100 para ver qual é a que pesa mais ou não? E é aí que a gente tem uma técnica, né, que o Scott Kellogg, ele fez uma
categoria maravilhosa. Ele dividiu em 2 categorias a técnica atual com cadeiras, que tem a ver com os diálogos internos e os diálogos externos. A gente vai ter uma aula todinha sobre isso no segundo dia da imersão. Então se liga, porque aqui é uma pílula, né? Uma pílula do cafezinho, nosso cafezinho esquemático. Os diálogos internos têm a ver com esses sentimentos que a gente tem. Tem a ver quando a gente promove um diálogo entre um esquema e um polo saudável, né? Quando eu consigo colocar, por exemplo, um diálogo interno dessas 2 vozes que estão na minha cabeça, uma que diz que é para eu continuar do jeito que eu tô, que assim é mais seguro, e a outra que diz, olha, mas assim também tá ruim, você precisa mudar. Então, é como se tivessem 2 vozes na minha cabeça que fazem com que eu trave na hora da decisão. Então, quando a gente fala de um diálogo decisional, essa é uma técnica que compõe esse guarda-chuva de técnicas de cadeira sobre diálogo interno. Vanessa, qual é a outra categoria? A outra categoria, por exemplo, tem a ver com diálogos externos. Diálogos externos talvez se assemelhe um pouco mais à clássica da cadeira vazia, porque tem a ver com esse diálogo em que eu consigo conversar, eu consigo expor, né, a minha narrativa para uma outra pessoa. Então, um diálogo externo tem a ver quando eu converso com, né, essa figura que pode ter algum tipo de problema, o meu marido, minha esposa, o meu pai, minha mãe, minha filha, meu filho, né? Esse é um diálogo externo. Quando a gente fala, então, de tomada de decisão, esse é um diálogo interno, porque tem a ver com essas vozes que me travam. Como é que a gente faz isso na consulta, né? Como é que a gente faz isso na psicoterapia? Vamos voltar aqui para esse meu caso de mudança de abordagem. Primeiro, o paciente precisa dizer em voz alta, e você pode ir tomando nota, não tem problema, você pode ir anotando durante a sessão. Primeiro, você pergunta, né? E o que você acha de positivo? Você começa com a situação que a pessoa está. O que você acha de positivo? O que você acha de bom? Né? Quais são as vantagens sobre continuar na mesma abordagem? Eu acho bom, eu me sinto mais segura, eu já sei como é que se faz, eu não preciso gastar com outra formação, eu já sou reconhecida sobre isso, né? E o que você entende como desvantagens? Eu entendo que não tem o mesmo suporte empírico que outras abordagens, isso para mim é muito importante, né? Para que eu não fique fazendo de conta para o meu paciente. Eu preciso também ter intervenções que funcionem para casos graves, então o jeito que eu estou fazendo funciona para algumas pessoas, mas não funciona para outras, e eu quero uma técnica que se sustente a longo prazo, porque precisa ter uma sustentação empírica. Ok, então eu começo a pensar vantagens e desvantagens sobre como eu estou. E depois eu vou falar sobre vantagens e desvantagens sobre a mudança, né? Então, qual é a vantagem de ir para a terapia do esquema, né? Nesse exemplo que eu estou dando de mudança de abordagem. Olha, a vantagem é que eu, então, consigo ter uma prática clínica baseada em evidência para casos complexos, né? De abuso, de trauma, personalidade. Eu consigo ter uma clínica muito mais ampla e eficaz, né? Eu tenho integração de técnicas que advêm da TCC, da Gestalt terapia, da teoria do apego, né? Da terapia cognitivo-comportamental, etc. E quais são as desvantagens? As desvantagens têm a ver com o custo da mudança, eu tenho que pagar uma formação, eu tenho medo que as pessoas não se aproximem de mim, etc, etc. Então, primeiro, o paciente ele precisa verbalizar de uma maneira clara e forte esses argumentos que ele já tem alguma consciência. Quais são as vantagens e desvantagens de continuar como está? Quais são as vantagens e desvantagens de mudar? De, por exemplo, aqui, né, de mudar a abordagem, de ir para a terapia do esquema. Aí aqui, o que a gente vai pedir é que o paciente ele comece a ter clareza sobre isso, que ele reflita sobre isso. Entendi. Então, o que você tem mais falado aqui é sobre continuar como está e o medo da mudança.
O medo de não conseguir fazer isso direito. E aqui é o pulo do gato. Porque a gente vai trabalhar, né? Eu até separei aqui, ó. Né? Tem aqui uma outra cadeira, certo? Então, a gente pode, né, num atendimento presencial, realmente pedir para que a pessoa sente aqui na cadeira e se concentre nessa parte sua que diz, né, que você precisa ficar como está. Então, se acomode aqui, você vai pedir que uma cadeira fique de frente para outra, né? Aí agora já não é mais o paciente frente ao terapeuta, é o paciente frente a essa cadeira vazia. E você vai fazer um bom trabalho de preparação. Então, se conecte com essa parte sua que diz que você precisa continuar como está. Como é que ela vem à tua cabeça? Você agora assumiu este lugar. Fale em voz alta. Como é que ela fala para você? E aí você encoraja que o paciente fale, né, no presente, do indicativo, em primeira pessoa, que ele realmente, né, deu uma incorporada aí nessa voz. Quais são os argumentos que ela tem? Essa voz vai falar para o outro polo, vai falar para aquela que diz que é preciso mudar. Só que nesse diálogo, coisas incríveis acontecem. Completamente diferente do que se eu estivesse só fazendo aquela listinha de vantagens e desvantagens. Sabe por quê? Isso pode rolar também no atendimento online, tá? Não precisa necessariamente 2 cadeiras físicas. Se tiver, ótimo. Mas o mais importante é que o paciente ele mude a postura física. Isso realmente não é preciosismo, não é frescura, mas precisa mudar. A mudança de posição do corpo facilita que ele integre melhor essas diferentes vozes que rolam na nossa cabeça. Então, quando começa esse argumento, quando começa esse diálogo, né, vai surgindo coisas que facilitam uma solução criativa, uma integração disso. Que é, eu tenho medo de mudar. Isso já aconteceu com você antes. Como é que vem essa voz? E aí, quando o paciente ele fala todo o argumento e ele vai para outra cadeira, a gente não simplesmente diz, agora pronto, fala para ali. A gente vai favorecendo esse tipo de consciência, né? O paciente foi para a cadeira 2, né? No polo em que ele quer a mudança. Agora você pode se concentrar, se conectar com essa voz que mostra para você, que fala para você, que te encoraja a mudar. O que foi que você acabou de ouvir da voz que diz para você ficar? Então, primeiro, a gente vai favorecer que o paciente vai integrando, né? Olha, o que eu acabei de ouvir é que a dificuldade de mudança é por medo de rejeição, por medo da crítica das outras pessoas. E aí você vai pedir que essa cadeira 2, ela então, ok, fale agora, então, os motivos, né? Quais são os argumentos que te levam a querer mudar? Bom, eu acho que é importante mudar, porque eu percebo que meus pacientes graves não conseguem avançar, que a maneira como eu estou agora não tem sustentação empírica suficiente, né, para esses quadros. Tem até um bom ganho em autoconhecimento, mas quando a gente está falando de diagnóstico de transtornos, não é suficiente, eu preciso oferecer mais. Então, veja, primeiro, cada uma dessas vozes vai expor os seus argumentos. Daquilo que, por que é importante ficar, por que é importante mudar. Depois que há essa apresentação inicial, e veja, já teve um trabalho cognitivo antes de falar vantagens e desvantagens, então o paciente já tem mais clareza disso. Aí aqui começa o diálogo. É assim que a gente consegue, veja, ao final dessa técnica, e eu vou aprofundar e eu vou mostrar um roleplay no nosso segundo dia de imersão, né? No dia 16 de janeiro, fica atento, faltam 7 dias para a nossa imersão. O que a gente vai ter é clarificar essas emoções, aumentar o nível de consciência sobre o que está acontecendo, para que o paciente tenha mais condições de tomar a sua decisão. Veja, depois da técnica de diálogo decisional, não quer dizer que o paciente vai sair e vai dizer, pronto,
então eu vou me divorciar. Pronto, agora eu vou continuar casada. Ok, eu mudo de abordagem, eu não mudo de abordagem, o que eu faço? Não, não é isso. Mas o paciente vai ter mais clareza de que, entendi, então a minha dificuldade, né? Porque depois que há realmente a conversa entre um polo e outro, o paciente vai sentar numa terceira cadeira, né? Ou vai voltar para sua cadeira original e vai poder fazer aquilo que a gente chama de debriefing. O que foi que acabou de acontecer aqui? Então, olha, tem um lado meu que tem medo de rejeição, que já passou por isso quando saiu de casa, que já recebeu muitas críticas quando precisou trabalhar fora, que já recebeu muitas críticas quando resolveu sair do Brasil e foi para Portugal e ouviu um monte de coisas. E também tem o outro lado que diz: se você não tiver coragem para mudar, a certeza que você vai ter é da infelicidade. Se você não tiver coragem de explorar o desconhecido, se você não tiver coragem de ir mais à frente, nada vai mudar. Você vai continuar tendo uma clínica medíocre. Para alguns pacientes você vai ajudar e para os outros. Então, ao final, o paciente precisa ter esse momento de reflexão, de debriefing, o que foi que aconteceu. Então, a partir desse aumento, né, de consciência, que na técnica do diálogo decisional há uma apresentação de um polo, de uma voz e de outra. E quando a gente está dentro da terapia do esquema, a gente vai começar a perceber que essas vozes que dialogam muitas vezes têm a ver com a voz da vulnerabilidade, tem a voz do crítico interno, tem uma voz punitiva. E aí, quando a gente vai trabalhando esse debriefing, né, esse momento final de reflexão, o paciente também tem mais clareza da escolha. Você quer agir e viver guiado por qual voz? Pela voz crítica, por essa voz que é punitiva? O que você pensa que é a outra voz? É uma voz mais saudável, mais madura, mais forte, aquela que já te aponta o que precisa fazer, mas algo aí está acontecendo? Então, o diálogo decisional é um diálogo interno, é um diálogo voltado para esse marcador e que a gente pode fazer presencial ou online com os nossos pacientes quando ele se sente travado, quando ele tem essa voz do medo, essa voz da crítica e essa voz que parece ir para o outro, né, para o outro lado, o oposto. Uma voz de força, uma voz de coragem. Mas cuidado, porque nem sempre essa voz de coragem é a voz madura. Depende do caso, né? Porque a gente pode ter uma voz de coragem, uma voz de muda, quando essa é uma voz que, na verdade, é impulsiva. Por isso que o debriefing é tão importante. Nem toda voz de vai, muda, vai, faz, tem a ver com uma voz de saúde. É o debriefing, né, que você, como terapeuta, vai facilitar para o seu paciente, que ele vai ter mais consciência sobre isso. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Porque a nossa pílula clínica é assim, meia hora, intensa, porque afinal de contas faltam 7 dias para nossa imersão profunda, e aí sim a gente vai a fundo, né? O segundo dia da nossa imersão é toda sobre a evolução da técnica da cadeira vazia. Desde a sua criação por Moreno, a ampliação que o PELS fez, eu sou profundamente grata a PELS por isso. E como é que hoje a gente tem essa evolução, essa inclusive complexificação do diálogo entre cadeiras. Bom, tô vendo aqui que tá fazendo sentido para vocês, né? O Simão, a Renata, a Gabriela, perfeito. As inscrições para a imersão são inscrições gratuitas. O link tá na bio, tá, Simão? Se você não conseguir ou tiver alguma dificuldade, manda um direct para mim que eu respondo com o link para você, sem problemas. Mas façam, a inscrição tá linda, né? A imersão tá linda, a inscrição tá gratuita. E aí, obviamente, para quem de fato tiver comprometido com a mudança, quem não cair nessa armadilha, aí a gente tem a formação completa em terapia do esquema. Combinado? A vida não cabe num protocolo. São as nossas emoções que muitas vezes fazem com que a gente trave, com que a gente deixe de fazer aquilo que é realmente
importante, realmente necessária. Cris, querida, obrigada. Fantástica é você que está aqui hoje comigo tomando café às 7h30 da manhã para revolucionar a clínica. Então, fica o meu beijo bem forte e atenção, atenção, porque daqui a pouco começa a supervisão standard também para as mais novas terapeutas de esquemas, né? Então, tá bem. Um beijo para vocês e, por favor, vou postar aqui a nossa aula de hoje, mas quero ouvir qual foi o maior insight da técnica do diálogo decisional. Combinado? Quero ouvir o que vocês acharam. Então, um beijo bem grande, que amanhã, às 7h30, a gente tem mais Pílula Clínica por aqui.